Seja muito bem-vindo ao OficinaCast, um podcast focado para quem trabalha no setor automotivo ou os amantes de carro. Eu me chamo Simão, sou proprietário de um dos maiores softwares de oficina do Brasil. E eu sou o Diego Mensor, seja bem-vindo ao OficinaCast, esse é o episódio de número 17. Temos como patrocínio a Corema, quem não conhece, segue lá e vai conhecer, @Corema Oficial. Hoje a gente está aqui com o Igor, da Iguaçu. Seja bem-vindo, Igor, e conta um pouco da história da Iguaçu aí, se apresenta pra gente. Essa é a presente. Conta a história do Igor, acho Do primeiro. Igor, do Do Igor, Igor é isso. Do primeiro. Igor primeiro, então? Isso, O isso. Então tá Igor bom. junto com o Iguaçu. Depois a gente vai isso, já vai indo depois de Vamos. consequência. Consequência. Bom dia a todos. Prazer, eu sou o Igor. Eu atualmente sou coordenador de marketing da Iguaçu, mas igual eu falei com o Simão, sou coordenador de marketing e da área técnica da Iguaçu. A minha história na Iguaçu ela é bem interessante, né? Eu estava retornando de um projeto de vida que não deu muito certo, que eu fui fazer faculdade no Rio Grande do Sul, engenharia mecânica, e tive que abrir mão para os problemas familiares. E aí, ao retornar, eu retornei por volta do mês de abril, e aí um monte de dívida, um monte de coisa. E já tinha trabalhado com outras coisas, né, há um tempo, um período atrás. Sou técnico em mecânica de formação, estou terminando a faculdade de administração e a faculdade de marketing. E nesse período que eu retornei, era época de Páscoa, aí eu peguei, e eu sempre fui de fazer as coisas acontecerem. Com contas a pagar, um monte de coisa, sem emprego, porque eu estava fazendo faculdade integral lá no Rio Grande do Sul. Eu voltei e vim com a ideia de fazer ovo de Páscoa. E enquanto eu estava fazendo ovo de Páscoa, eu estava procurando vaga no LinkedIn e apareceu uma oportunidade de menor aprendiz. De jovem aprendiz, na verdade, na Iguaçu. E eu já tinha sido CLT, já tinha sido estagiário e tudo mais. Tinha tido salários bem altos. E na hora que apareceu essa proposta, algo me chamou a atenção. Por mais que era jovem aprendiz, mas algo me chamou a atenção na Iguaçu. Quantos anos tu tinha mesmo? Eu tinha 20 anos. Tinha 20 anos. 20, 21. 20 anos eu tinha. E aí eu peguei e fui me inscrever. E aí todo mundo falou assim, cara, tu não vai fazer a questão de... Tu não vai ser jovem aprendiz de novo, né? Aí eu falei, não, vou. Salário totalmente fora do meu último salário, só que eu entrei na Iguaçu já com um propósito, já sabendo onde eu gostaria de alcançar. Eu já tinha um objetivo pré-definido. E fui topar o desafio de ser jovem aprendiz na Iguaçu. E eu já entrei lá conhecendo toda a estrutura da empresa, né? A Iguaçu ela é uma empresa de 1987, ela tem 37 anos no mercado. Começou fabricando injetor de carburador, né, os injetorzinhos, as bengalinhas. Hoje a gente ainda vende muito produto dessa família. Depois foi para sensor de temperatura, termointerruptor, válvula termostática. Aí a última linha que a gente lançou oficialmente assim é os injetores de combustível, né? Tanto os Marellis, os Bosch. É uma linha que a gente está ampliando e depois a gente trouxe o nosso maior case de sucesso, que é os combinados. Mas aí durante o tempo que eu era jovem aprendiz, eu tinha uns 4 meses, o gerente comercial, não é o Afonso, ele sentou em um café da manhã e por ser jovem aprendiz eu tomava café da manhã depois de todo mundo. E aí ele sentou lá e ele pegou e, igual eu falo, você sempre vai estar sendo observado. Faça tua parte, dê o teu melhor, porque alguém sempre vai estar te observando. E ele sentou lá e ele é um cara mais, né, mais durão, mais turrão, e ele chegou, o que tu quer pra tua vida? Eu falei, uai, assim, sabe, no No seco? seco. Falei, bom dia. Aí eu falei, não, como assim? Ele falou, o que tu imagina aqui? Aí eu falei, cara, eu gosto muito da empresa, gosto da estrutura da Iguaçu, e eu gostaria realmente de ser efetivado e ter uma oportunidade. Ele falou, ó, tem uma vaga surgindo assim, 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 e a gente acredita que seja o perfil pra você. Você toparia? Aí eu falei, não, toparia. Aí ele já ia se levantando, e aí igual eu tava comentando aqui nos bastidores, eu sempre sou um pouco, sabe, eu sou meio turrãozinho também. Aí eu peguei e falei assim, não, mas tem um ponto. Eu vou ser aquele cara que eu vou entrar, vou ser efetivado e não vou querer morrer naquele cargo. Eu tenho um objetivo muito bem pré-definido. Então o que que eu espero disso tudo? Eu espero que a gente possa realmente me efetivar, mas que você me dê caminhos a trilharem. Eu sei onde eu quero chegar. Eu vou ter essa possibilidade de chegar. Aí ele falou, onde você quer chegar? Eu falei, ó, meu objetivo é em 5 anos eu estar ali dentro da sala da diretoria. Junto com vocês. Em 5 anos, esse é meu projeto. Se você falar que vai me dar caminho para isso, eu topo ser efetivado. Senão, não precisa me efetivar. Aí ele olhou e falou, não,
Quanto a Audacioso, isso, audacioso. audacioso, ele pegou e falou, cara, Todo mundo gosta disso, né, cara? É, De gente isso é- audaciosa, cara. Ainda isso mais é piada bom novo, né, demais, cara? velho. não é. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, né? O João, que era o coordenador de marketing lá, ele pegou e ele teve uma outra proposta, ele foi seguir outra coisa, abriu o próprio negócio, né? Após minha efetivação, um ano após a minha efetivação, ele teve uma outra proposta e ele chegou, né, na diretoria e falou: ó, o cara hoje mais preparado para assumir meu cargo é o Igor. E foi unânime, né, a decisão, né, tanto da parte industrial quanto comercial e dos gerentes. Falou: não, é o Igor. Então, meu objetivo foi alcançado em menos de 2 anos, né? Então, eu acho muito legal essa história. E claro, você vai construindo a confiança, a relação, e aí você vai fazendo as coisas acontecerem. Então, atualmente eu estou na Iguaçu já faz 5 anos, né? 1 ano de aprendiz e 4 anos efetiva. E durante esse período eu entrei como aprendiz no setor de garantia, né? Então você já entra no setor, eu dava entrada em nota. E aí o que que é o diferencial, né? Por que que eu falo? Faz o teu melhor, porque sempre estão te observando. Na garantia, meu único papel era dar entrada na nota fiscal, segregar os produtos e mandar para os departamentos fazerem os testes. Eu era o curioso, dava entrada na nota, liquidava o meu serviço e ia para os departamentos acompanhar os testes. Eu tinha um superior e aí ele sempre foi mais na dele. E aí eu falava, posso? Ele, não, pode ir, sabe? Então eu sempre tava. Então ia lá testar os injetores, testar as válvulas, testar o sensor. Ah, deu problema? O que que deu problema? Como é que foi? O que que aconteceu? O que que pode ter sido? Então eu era o curioso. Então tudo isso foi sendo observado por eles, né? A, a, a minha disposição em querer ir sempre além. E o meu superior, na época, ele era o que fazia o laudo. Só que assim, eu que tinha todo o material para fazer o laudo. Aí eu comecei a fazer o laudo. E talvez no primeiro momento para ele falou: não, Top, né? meu serviço Sossegado, ficou né? tranquilo, né? Porque assim, nem o laudo mais eu preciso fazer. Ele tá indo acompanhar, então tá lindo. E tudo isso você vai aprendendo, vai fazendo as amizades dentro da fábrica, uma fábrica que tem 100 funcionários. Então você vai criando um relacionamento interno. E aí qualquer coisa que acontecia, o pessoal, "Ô, Igor, ó que interessante, eu sempre estava atualizado. E eu nunca fui muito de, claro, a gente tem que cumprir a jornada de trabalho, mas precisava ficar meia hora a mais para acompanhar um teste específico. Eu ficava, batia o ponto, ficava e ia acompanhar. Então tudo isso foi sendo observado pela diretoria. Você vê lá os donos passando, você acha que eles nunca estão te observando? Eles estão te observando. E aí quando surgiu essa oportunidade de ser efetivado, aí eu assumi a assistência de pós-venda, né? Que é o suporte técnico, toda questão de dúvida técnica e também atendimento de garantia. Isso primeiro parte interna e depois fui para o externo. Quando surgiu a oportunidade de assumir a coordenação técnica e de marketing, que é um cargo hoje que na Iguaçu a gente coloca como correlatos, quando chegou a oportunidade eu falei assim, mas tem uma outra proposta, falei para a diretoria e para o gerente, que é o seguinte, eu quero passar uma semana em cada setor aqui. Setor de usinagem, setor de montagem, setor de injetor, termointerruptor, bico injetor, válvula. Aí no primeiro momento o cara falou, pra quê? Eu falei, eu quero que quando o cara me ligue, eu tenha embasamento técnico e produtivo para saber se o que ele está me reportando é passível ou não de acontecer. Então assim, eu não sei 100% dos produtos, mas grande parte dos processos eu conheço. E eu conheço os produtos que tendem a tem mais chances de dar problema. Por conta da sua construção, por conta de um monte de coisa. E vem a área totalmente técnica. Os carros que têm o maior defeito, né? Sim. Então, e quais são esses carros? O que acontece com esses carros? Quais são os principais defeitos? Aí, juntando todas essas informações, comecei a montar os mockups internos na fábrica. Para ter material de estudo. Isso aí mostra assim que é como é padrão, né? Essa história que o curioso, né? Ele movimenta o mundo. Essa é a É ideia, né? verdade. O curioso ele movimenta o mundo e hoje a gente percebe que a juventude, não querendo ser um saudosista de jeito nenhum, mas a juventude eles só querem só estar no celular e eles se perdem o foco, tipo assim, ó, se perdem nesse mundo digital e eles não têm mais curiosidade de aprender nada, eles olham lá rapidinho lá não vou falar de rede social, porque a gente pode ganhar algum tipo de strike, sei lá o que aqui. Mas lá perde, ou lá se perde, vai indo embora, sabe? É horrível, sabe? O pessoal não para analisar isso.
Não é, assim, o que eu falo, né? Apesar de não parecer, né? Mas eu sou muito novo, então o pessoal fala, Igor, você é muito à frente, né? Eu sou de 98, eu vou fazer 26 anos. Mas se tu parar pra analisar, os 2000 pra frente foram... Entendeu? A gente fala que o reset aconteceu no ano 2000. Aham. E, e realmente, assim, é o que eu falo. Hoje em dia as pessoas, eu falo, cada vez mais eles estão acomodados, né? Estão acomodados com o cargo, com as coisas. E pra mim, o celular, infelizmente, eu também sou viciado. Sim. Mas normalmente eu sou viciado no trabalho. Então eu tô com o celular na mão, tô trabalhando. Atendo ligação 11 horas, meia-noite, e fala com o outro, vai resolvendo o problema. Porque o meu dia ele é muito dinâmico, então eu tô muito externo. Então tem dia que eu pego o celular, tem 400 mensagens. Mas vamos dizer assim, tu pega o celular, tu vai, às vezes, pesquisar alguma coisa que tu quer aprender, vai pesquisar coisas que tu quer fazer. A nova geração ela já entrou com no celular já desde novo, e isso cria aquele vício de dopamina, né? Sabe o que que eu acho? Que assim, ó, hoje a internet ela oferece tudo muito rápido. Ela vende, tu vai ficar um bom mecânico rápido, um bom empresário rápido, vai começar a fazer inglês e em 2 meses tu vai aprender. Então ela se vende algo muito rápido. E daí as pessoas tentam nessa busca de conseguir as coisas, mas nessa velocidade não conseguem, porque é humanamente impossível se tu não se dedicar de verdade para aquilo, e daí pula, daí vai para outro e outro, e onde só fica rodando Isso aí. tela. Geram frustrações, né? Gera frustrações e onde fica só rodando tela. Por isso também tá cheio dessa juventude desse Sim. 2000 para frente aí, cheio de problemas psicológicos, porque são frustrados, começam com essa crise existencial, não sabe para que veio, para que tá. É bem isso que Entende? tu tá falando, Porque muito rápido. a internet oferece um mundo muito rápido, muito imaginário. E entende? fácil, né? Toda a vida das pessoas é linda, maravilhosa através da internet, só que eles têm que entender que aquilo é só um stories, é um momento, não é a vida do cara aquilo. Então, é isso aí. É essa pegada de rapidez que a Isso. internet vem oferecendo. Uma entende? coisa que eu tava falando pra minha esposa, foi essa semana, cara. Eu falei assim, né, que eu tive um vislumbre, assim, num momento. Eu falei pra ela, se parar pra analisar, quando a gente começou a mexer no computador, a gente tinha lá 11, 12 anos, a gente pegou lá aquela caixona branca lá e começou a mexer, não tinha internet, depois quando começou a vir internet, era discado, era lento, pra tu baixar uma imagem demorava, né? E aí a gente começou a criar paciência nisso também, porque a gente cumpriu um Exatamente. tempo, é caso que tá falando agora. E eu falei pra ela assim, todo mundo pega o celular do filho e bloqueia aplicativos pra ele não usar, né? Eu falei pra ela assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio diferente que ninguém, eu acho que nunca fez, eu nunca vi isso. É restringir a velocidade da internet das coisas. Porque pra criança aprender A que esperar também, né? esperar carregar o vídeo, É. esperar baixar um negócio não sei o que, esperar as coisas. Eu falei, eu vou ver alguma coisa para quando a Laura começar a mexer na internet, ela usar uma internet mais lenta para as coisas ela aprender que Já frustrar ela já na espera isso. da internet. A gente era na verdade, frustrado quando a gente é. era mais É novo. isso aí. Com tudo. Os nossos pais não davam dinheiro pra gente, a gente não tinha internet a lá vão ter pra fazer as coisas, a gente tinha que ir pra rua, a mãe pegava e mandava pra rua. Ah, vai fazer alguma coisa na rua, para de me encher o saco, eu quero limpar a casa. E tipo assim, hoje não, a criança fica lá assim, jogando e se fecha no mundo e bota fone, e bota não sei o que e fica ali, né? Só que daí também tem o outro lado também. A gente também não deixa nossos filhos muito ir pra rua, entende? Tem essa outra situação também. Não. Porque antigamente era muito casa, né? Casa. Tinha esse apartamento, lógico, mas era mais casa. E hoje é muito apartamento, daí tá tudo muito estranho também, não dá pra tu deixar teu filho na rua também. Então a gente também acaba travando essa evolução. Esse acontecimento. Por exemplo, tu não deixa teu filho, desce lá embaixo do prédio, daqui a Mas pouco minha vai filha lá. vai Não, fazer mas daqui a daí, pouco né? ela vai chegar. Deixo, porque o meu prédio lá, ele tem espaço pra isso, né? Meu prédio lá é todo fechado e ele tem uma área, tem 7.000 metros quadrados lá ao redor. Porque, cara, tem eu tudo, né? andava nos matos tudo por aí, jamais vou deixar meus piá se enfiar nas trilhas e coisa nada e fazer o que eu fazia, entende? Não, a gente tem, né? Eu Acelerava tenho um eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, né? Só que eu falo que ele já nasce com software baixado, Não, isso né? é, só- Aí faz dedinho. assim, né? A minha também já. Eles Mexe assim. são uma tentadinha. Mas sabe o que é, Falou, cara? Se tu pra pensar, a hora que ela botou o dedo que mexeu, ela já aprendeu já. O que que lá faz assim, vai pra cá, pra cá. Aí ela já pega no meu celular também, se ela vê, ela faz assim, ó, tipo, com o dedinho assim, sozinha. Minha vai fazer amanhã 10 meses, cara. Nossa senhora, mas evolui bastante. Só que assim, igual eu falo, né? Eu contei aqui a parte bonita, né? Mas ninguém olha
o backstage Quem ali, vê- né? Mas Porque ele- assim, o a- pessoal a- vai olhar e vai falar assim, não, o cara chegou da noite pro dia. Não, nunca isso acontece. Porque assim, até tem uma piada interna dentro da fábrica, né? Que o pessoal muito desconfiava que eu era sobrinho dos donos, né? E hoje são 2 diretores, né? Aí falava, ele é sobrinho de fulano. Aí eu falava, então eu sou teu filho. Então até tem um diretor lá que vira e mexe, eu falo, pai, eu brinco, né? Aí vem um monte de história, só que tem um backstage, eu tive que me dedicar, nós temos que se dedicar, a gente tem que correr atrás. Igual você falou assim, nossos pais nunca veio, com tudo na mão, entregou e tal. Igual eu voltei, né? Eu passei na Federal do Rio Grande do Sul, comecei a fazer, só que apertou as contas em casa. Então eu não veio de um. Aí eu voltei pra fazer o quê? A única coisa que me restou, que sobrou, que eu sempre fui muito criativo, sempre fui de fazer as coisas acontecerem. Veio um despertar e falou, eu sempre gostei tipo, de cozinhar, sempre fui muito bom de cozinha. Não gosto de ter compromisso de cozinhar, mas assim, se eu chegar um dia e falar assim, cara, vou fazer um negócio aqui pra gente. Vou lá, vou fazer, vai sair muito bom. Eu sempre me dei muito bem na cozinha. E aí veio a história do ovo de Páscoa. E aí na hora todo mundo falou, fui lá e gastei, investi uma grana, consegui o retorno, paguei as dívidas, e nesse meio tempo foi onde veio a Iguaçu. Só que assim, o pessoal sempre fala, não, tá vendo, ó, conseguiu, assim, assim. Só que quando eu entrei na Iguaçu, foi igual, mais ou menos o que você estava falando, o pessoal é frustrado e tal. Quando eu entrei na Iguaçu, pra muitos, era um passo grande pra trás, né? Você vai ser jovem aprendiz, você já foi CLT, eu trabalhei em uma multinacional na área de manutenção de compressor Só diesel. pegasse impulso, na verdade. Na verdade, igual eu falei assim, o passinho pra trás é pra pegar um impulso, é que vocês não estão enxergando. Só que eu sou muito de organizar minhas ideias, deixar pra mim. No máximo eu comento, tô indo fazer isso. E, eu não sou muito de me importar, eu sempre vou escutar, claro. Mas assim, sempre vai vir alguém e vai jogar um balde de água fria. Eu não sou muito de dar importância pra isso, porque eu sempre me planejei e tudo mais. E se der errado, tudo bem, vai servir de aprendizado. É importante ter na cabeça que a gente tem que fazer até dar certo. A Se crítica, der errado, eu Acredito. aprendo. Se der certo, eu Isso. te ensino. a Exato, crítica olha lá. e o elogio, ela tem o Isso. mesmo peso, zero. Tem que ser assim. Exato. É. Porque o elogio ele acaba te ludibriando, Isso. você fica, Tem que você ser sobe zero. em um pedestal, Eu falo a assim, crítica ela vai fazer se descer, então E se os você dois tem consegue... só dar o joio assim, criticou, pô, beleza. Elogiou, beleza, obrigado. Exato, Acabou-se. entendeu? Então é muito interessante a gente também colocar isso, né? E assim, eu sou muito novo, né, de idade, e aí dentro da fábrica você pega cara que tem 28 anos. Tem gerente lá que ele tem 28 anos. Gerente industrial, gerente financeiro. Então são um pessoal muito antigo. E até a gente se acostumar a criar um relacionamento e você passar credibilidade para eles é um passo importante. E aí eu falo agora da parte totalmente da Iguaçu. Pego os meus clientes, né, os distribuidores. São o pessoal da antiga. Né? Você pega distribuidor com mais de 30, 40 anos de história. Então chega um cara muito novo com uma posição de destaque dentro de uma Ele indústria. fala bem assim, tu não tava nem no saco do teu pai ainda quando Sabe o que eu eu tô tava falando, trabalhando já moleque? aqui, ó. Aí vamos para a parte da oficina. Atender uma garantia. Você vai lá falar com o cara, ó, é que você faz assim, 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 deve ser feito assim. Aí o cara, eu tenho 45 anos que eu faço isso, tu quer vir me ensinar o jeito certo? Então tem todos os desafios que a gente passa até a gente realmente conquistar o E nosso hoje posição. o teu papel é visitar o cliente, faz venda, explica Ele tava falando ali, exatamente. Severino, ele falou. É um Severino. Um Severino aí. Assim, ó, vamos... Faz venda, visita cliente, vê Aí, garantia, a gente tem que separar... chuta a cabeceira e faz gol. Entendeu? Cobra escanteio, tá lá no centroavante pra cabecear. Entendi. Se brincar, vira o goleiro ainda pra defender, entendeu? Aquele que morde, bate, assopra e faz tudo. Mas, igual eu falo, eu sou coordenador da área técnica e coordenador de marketing. Da área técnica, como funciona? Eu tenho hoje o Denis, que ele é o meu braço direito lá, e daqui a pouco vai ter mais um rapaz da área técnica. O Denis hoje ele fica responsável por São Paulo e resolver toda a parte de suporte técnico e garantia. Quando que vem pra mim? Quando o caldo A pica é... Nossa. torna, sabe? Tipo assim, ó, Igor, aqui já ultrapassou. Ou, como tem muitos amigos, eu viajo o Brasil inteiro, visito o Brasil inteiro. Então tem algumas pessoas que têm o meu contato direto, aí já vem direto. Quando eu consigo atender, eu atendo, quando não, eu direciono pra ele. E eu tenho o pior papel, né, que eu falo, né? Quando eu vou dar palestra, o pessoal descobre, aí pega o meu número e acabou. Eu sou o responsável por assinar todo o laudo técnico, seja procedente ou improcedente. Então eu vou avaliar. E nessa avaliação, eu vou definir.
é procedente ou improcedente. E claro, a avaliação não vai só sobre a questão do produto e do defeito. Vai como todo é tratado, né? Então, assim, muitas vezes vale a pena a gente fazer uma garantia em cortesia. É uma oportunidade da gente reverter uma situação. Então eu tenho esse cuidado. E por que que a gente coloca o marketing junto da área técnica, né? Todo mundo fala, pô, marketing totalmente comercial. Então o marketing eu ainda falo que ele se subdivide, área comercial e área técnica. Área comercial, visito o distribuidor, visito os grandes lojistas e visito também a oficina. A oficina na área do marketing é para prospectar, saber como é que tá, pegar novas informações, fazer novas parcerias. Parceria no sentido, vamos entrar no ramo de jet ski. Tem um cara aqui próximo de vocês, ele é muito bom em jet ski. Tem muito sensor de temperatura para a linha automotiva que serve no jet ski e a gente não sabia. E o cara trouxe essa informação. Então a gente vai fazendo esses relacionamentos com as oficinas para a gente também ter. E também a questão de testar o produto, né? Quem valida o meu produto são as oficinas, né? São as empresas de reparação. Porque não adianta nada eu falar assim, meu produto ele é bom. Se você montar na tua oficina e você falar, para mim não atendeu. Então tem essas duas áreas. Aí eu falo do marketing. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por CX, né? Customer Experience, experiência do cliente. Foi algo que eu trouxe para Iguaçu. Eu entrei, apresentei para a diretoria e falei, meu foco é isso daqui. E aí se a gente for falar só disso, dá um episódio inteiro. Só que, além disso, eu cuido de site, aplicativo, catálogo, folder. Aí, para isso, hoje eu tenho uma assistente de marketing, que ela produz, então ela cria as artes, cria os posts do Instagram, só que sempre eu direciono, faz assim, eu quero assim. Ela traz muitas ideias boas, né? Mas eu sempre direciono para algo que eu quero atingir. Esse mês a gente precisa atingir tal, o nosso foco vai ser divulgar este produto. Eu vou comunicar com este perfil de cliente, então eu sempre estou direcionando. Mas eu gosto de dar liberdade para os dois. Né? Eu falo, toca aí, resolve. Às vezes eles me ligam, essa semana me ligou, deu um problema assim. E eu tava na correria, visitando o cliente, problema urgente, que não sei o que lá. Porque eu falo pra eles, só me liga se for urgente. Não, urgente, um problema assim. Falei, tá, o que você tem que fazer? Isso. Eu falei, então não é urgente, você sabe o que fazer, então, filho, pega e resolve. E aí ele vai lá, pega e resolve. Por que eu falo isso? Ele sabe muito bem disso. Eu quero preparar ele, eu quero dar a oportunidade para ele dele trilhar o mesmo caminho que eu. Por quê? Se amanhã ou depois eu busco um novo cargo dentro da Iguaçu, eu tenho que ter alguém para me substituir. É isso aí. Então tem que preparar. Então eu sempre tô... Top, cara, porque tu tá Preparar pensando lá a na frente, sucessão, cara, né? porque Exato. a maioria vai fazer assim, eu não vou passar, tu tem que ficar sempre abaixo de mim. Não, eles têm acesso, né? Claro. Eles podem, o que eles precisar perguntar, pergunta. Quando eu posso, eu levo eles nas viagens, mostro pra eles a realidade, como que é o trabalho, faço questão. Porque assim, às vezes o pessoal fala, trabalho externo, né? Minha vida é trabalhar Só externo. viajar. Só viajar e boa. comer bem, É. né? Tem a parte boa. Não vou negar. Tem a parte de você conhecer lugares e tudo mais. Mas pensa que legal você conhecer lugar. Eu já devo ter ido pro Rio de Janeiro umas 25 vezes. Das 25 vezes eu fico de frente pro mar. Dessas 25 vezes eu devo ter pisado na areia 2 vezes. Porque eu saio às 7 da manhã e retorno às 11 horas da noite. 7 da manhã, 11 horas da noite. Então o pessoal acha, não, tá ali, tal, tá tomando uma cerveja, tá na beira do mar. Mas não. Então, às vezes, o Denis já viajou comigo, agora a Jéssica vai viajar comigo. Pra eles também entender a complexidade. Pra eles entenderem que às vezes eu não atendo eles, eu não respondo. Não é porque eu Não quero. não quero, é porque não dá tempo. O Denis, ele fez uma viagem comigo, que é até engraçado. Ele voltou e falou, Igor, é sempre assim? Eu falei, cara, essa foi a viagem mais tranquila que eu fiz desde a primeira que eu já fiz pela Iguaçu. E realmente foi. Mas o que? Eu moro lá, a fábrica é em São Caetano, eu moro em São Paulo. Tem que ir pra Minas. Lá em Iguaçu ela inicia a jornada de trabalho às 7 da manhã. Eu vou sair só após as 7? Se eu sair 7 horas da manhã até eu sair da minha casa e chegar na Fernão Dias, eu devo demorar umas 2 horas e meia. E é coisa de 15 quilômetros. Então eu sempre saio 4 horas da manhã. Então, entende? 3 horas antes do pessoal iniciar a jornada de trabalho, eu já tô na estrada. Aí vai, você chega, tem horário lá com o cliente, tem que estar no cliente 11 horas da manhã. Faz a reunião, leva o cliente para almoçar. Aí do almoço deixa o cliente, à tarde já tem outra reunião. Aí sai, muitas vezes ou tem uma palestra, ou tem algum jantar com outro cliente.
E no outro dia, a mesma coisa. E eu sempre faço rota, né? Então eu venho pro sul e o pessoal, pô, por que você não vem de avião? Eu falo, cara, toda vez que eu venho pro sul, eu não venho dar tipo, um tiro em Blumenau e volto. Sempre tem Eu faço uma um rota. planejamento, eu faço uma rota. Então minhas viagens normalmente é de 15 dias. Que aí eu desço. Antes dessa eu fiz. Desci, né? Saí de São Paulo, fui até Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, Blumenau, Chapecó, Frederico Westphalen, Porto Alegre. Aí subi pelo litoral. Então, Eu achava que a Iguaçu era no Rio Grande do Sul, não sei por quê, cara. caso o nome? Não, Que acho que essa sim, é acho que interessante a história. Pouca gente sabe por quê. Ah, então, é isso aí que a gente quer saber, então. É verdade. Por que é Iguaçu? É, A Iguaçu, quando ela foi fundada, né? Foi fundada por um italiano, né? Ele é italiano de origem e veio morar no Brasil. E ele era muito bom em tornearia. O nome dele é Mário, né? O fundador. Tanto é que ele criou o próprio torno. Tá? Ele montou um próprio torno e hoje tem lá na Iguaçu. Esse torno funciona, só que a gente deixa guardado. Vira e mexe ainda ligam, né? E ele fazia registro de torneira, né? De latão e tal. E um amigo dele tinha um Fusca e viu ele fazendo tornearia, ele era muito caprichoso, muito, né? E aí o amigo dele falou, cara, esse material não é a mesma coisa que isso, e trouxe um injetorzinho de carburador. Será que você não consegue fazer? Ele olhou, tirou as medidas, ainda na época da prancheta, desenhou, foi lá. Não sei, vou ver. E fez. Pegou lá uma barrinha e fez. Colocou, ficou muito bom. E aí, dono de Fusca, já tinha os clubes do Fusca e começou a divulgar. E ele começou a fazer. Só que aí chegou um ponto que falou, cara, tu tem que abrir uma empresa. Sabe, aquela coisa... Empresa, aí ele foi num cartório lá fazer toda a questão do CNPJ, o registro e tal. E na hora lá, né, italiano bruto, a mulher falou assim, qual que é o nome? Ele, nome? Que nome? Eu lá, sei nome. Ela, não, precisa ter um... Só quero fazer o injetor, cara. A empresa tem que ter um nome. Ele, eu não sei. E aí Iguaçu ficava na rua Iguaçu. Ele, coloca Iguaçu. Olha só. Por conta do nome da rua. Tanto é que em São Caetano tem na rua Iguaçu tem uma placa escrito, né? Aqui foi fundada a Metalúrgica Iguaçu, tal, tal. E aí nasceu a Iguaçu assim, entendeu? Loucura, né? O pessoal, todo mundo acha que é por causa de Foz do Iguaçu. não, eu não sei, cara. Só Cataratas. na minha cabeça era no Rio Grande do Sul, cara. Mas enfim, eu não sei se é por causa do sul, no final ali. Mas que legal, cara, né? Tem bastante isso aí, que gente não tá nem aí pro nome, né, Não. cara? Só faz e deu. Não, tem gente que antigamente queria registrar filho também, era de qualquer jeito, botava, tinha Ah, 4 filhos, botava um cada sobrenome. O meu, cara, eu tava lendo a origem, né? Veio lá da Europa e era na Alemanha. Primeiro era Simones, aí depois de Simones aí veio acho que foi pra sei lá onde, aí virou Simon, veio pro Brasil e aí tinha Simone, Simon e Simão aí já. Aí foi mudando assim, na mesma família, assim, era tudo registrado, tudo errado. Eu tenho um parente, né? Eu tenho um prima que o nome delas são tudo com V, né? Aí tem a Valéria, a Vanessa e aí tem a Top, que é a Van Jéssica. Van Jéssica? Não, tá de Juro. sacanagem. Depois eu te mostro. Eu quero que coloque Jéssica o nome dessa, então vai ser Van Não, Jéssica, então. Não, mas foi Quero que justamente coloque isso. A mãe. Vanderleia. Não, Cala a Jéssica. boca. a É sério? mãe, juro. Depois eu mostro pra vocês. A mãe dela sempre quis com V. E o pai dela falou: não, quero Jéssica. Ela não, pode deixar. Acertei. Van Jéssica. Cara, que Não, e merda, assim, velho. quando eu descobri. Que assim, é parente distante. Desculpa. Não, quando eu descobri, assim, é parente distante, né? Minha família vem do Nordeste e tal, e uma vez eu tava lá, e eu sempre vi todo mundo chamar ela de Jéssica, né? Porque ninguém vai chamar de Van Jéssica. E aí o que acontece? Van Jéssica. Aí, quando eu descobri, eu falei, não, tá de sacanagem. Não, manda ela abrir um processinho lá pra mudar o nome dela, cara. Pelo amor de Deus. Ah, acho que ela já deve ter feito isso, conhecendo. Oi, e a Iguaçu, ela... O Ford, tu falou que o carro-chefe hoje, como é que é? Os Os combinados. combinados, né? Cara, e é bom esse combinado, né? O que Eu é o uso combinado? bastante, cara. Combinado é cano, cavalete, válvula Ah, termostática, tá, já, prontinho já. tudo junto, assim. Tudo Sensor. Cara, eu pago pau pra Iguaçu, cara. Cara, eu gosto desse combinado, a gente usa muito e funciona muito bem, cara. Não é porque tá aí dentro da tua pessoa, mas é uma verdade. É um Pô. produto excelente. Eu falei, eu pago pau pra Iguaçu, cara.
Só porque tem o sensor de temperatura, todos os sensores possíveis do 205 tem, cara. Aí, ó, isso. Até Os caras ainda tem Tem até o os cebolão caras ainda tem do injetor de radiador. Fusca, cara. Vocês fazem, né? Mas- Aí, ó. Tem até o cebolão do radiador, já olhei isso aí. Meu, tem injetor de carburador, tem mês que Ah, vai ter que bate. ter o bico monoponto dele também. Aí não. Aí, Aí aí esse tu já não se joga tá. no Isso chão, aqui é hein? demais. Aí eu já Mas Oi, tira a a camisa garantia, aqui. quanto tempo das peças? Geralmente esses combinados aí? Todo e qualquer produto da Iguaçu é 1 ano de garantia. Ah, um ano de garantia. É. Por isso que cresce, né? Aí o que que acontece, né? Aí a gente volta lá na história do seu Mário. Aí o Mário começou com os injetorzinhos, aí trouxe os filhos. Aí lá são 2 diretores, né? Um comercial e um industrial. Um é igual o pai, sabe? Desenha, prancheta, o cara muito bom industrialmente, o outro tem mais perfil comercial. E aí ele puxou os dois, e aí a filosofia da Iguaçu só falou pros filhos, né? Já tinham uma certa idade quando fundou, e ele falou assim, ó, se comprometam com o seguinte, vocês só vão vender aquilo que vocês têm capacidade de fabricar. Porque nessa época já tinha começado a questão de importar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Então a Iguaçu ela só vende E ela aquilo fabrica. que ela fabrica. E essa comodidade de fabricar nos deu a oportunidade de dar 1 ano de garantia. Aí esse 1 ano de garantia ele gera muita polêmica. Por quê? Obrigatoriamente, Código de Defesa do Consumidor, são 90 dias, né? O pessoal fala 3 meses. Não, é 90 dias, tá? E a Iguaçu, ela foi por um outro caminho. Aí vem a questão do combinado. Foi um outro caminho. A Iguaçu lançou os combinados nessa área de arrefecimento, né? Pois é, não tinha outra. Ela foi inovadora nisso aí. Foi, porque assim, todo mundo vende separado. Cana, carcaça, a junta, o sensor e tudo mais. Legal que vocês botaram até um nome diferente, porque aí seria um kit, né? Não, a gente chamou... Combinado, por isso que eu Combinado. perguntei. Aí vem o combinado vem da história do italiano, né? Porque primeiro veio o combinato, que é combinato em italiano, né? Combinato italiano e combinado traduzido para o português. Então, já veio disso. E a gente não queria kit, porque todo mundo tem kit. Kit disso, então a gente tipo, buscou um nome Legal. diferenciado. Posicionamento também. Posicionamento de marca. E quando a gente lançou isso, primeira parte dos clientes, não, você tá louco? O valor agregado do teu produto vai disparar correlacionado aos demais. Por que acontece? Se eu pegar assim, ó, o valor dessa caneca aqui, sem a personalização é X, com a personalização é Y. Então, quando eu faço essa distorção de produtos, eu tenho que tomar muito cuidado. Até hoje eu tenho que chegar no meu cliente, o cliente fala, o teu produto é caro demais. Aí primeiro eu falo, não, deixa eu entender o que tu tá comparando. Ontem eu tive essa experiência em uma autopeça. O cara falou, não, mas teu produto não dá preço. Eu falo, tá, mas o que dá preço pra você? Em base de quê? Porque assim, vamos colocar equivalentes. É. Não, é porque a carcaça... Não, eu falei, não, mas tu tá colocando uma carcaça com um combinado. O combinado vem o tubo, vem todos os anéis O-rings, vem a carcaça, vem o sensor de temperatura e vem a válvula termostática, tudo montado a pronto uso. Tá doido? Aí ele, não, mas se o meu cliente comprar tudo isso separado, ainda dá mais barato que o combinado. Eu falei, então, mas isso é diferença de preço e valor. Por quê? Ele vai comprar tudo separado. Aí entra na... Você tem oficina, você sabe como é que é. Entra na questão do seguinte, eu fabrico a xícara e tu fabrica a garrafa. Aí eu tento encaixar aqui e não encaixa. Aí tu vai solicitar uma garantia. O que vai acontecer? A culpa é Quem, toda. quem fabricou a xícara vai falar que a culpa é da garrafa. Quem fabricou a garrafa vai falar que a culpa é da xícara. Então, é a matemática básica. Então, eu sempre falo pros clientes, cara, quando tu tem um produto pronto pra tu usar, é uma pessoa só pra tu responsabilizar se vier a dar problema. Quando que foi lançado esse combinado? Mais ou menos em 2018, se eu não me engano. E ainda vem numa pegada também que hoje, claro que o tempo vai passando, os reparadores vão entendendo que é muito melhor pegar um kit, colocar lá um combinado, né? Pegar o combinado, colocar lá e resolve, porque ainda se tinha muito não precisa trocar o cano, não precisa trocar o cotovelo, comprar só as partezinhas que Só o que deu defeito mesmo. teoricamente deu defeito, colocar e montar. Então, colocando o combinado, ele leva o valor, só que olha o que tá entregando, né? E o combinado ele é mais barato que tu comprar da Iguaçu tudo. Separado, assim. É.
A gente já toma esse cuidado, tá? Então a gente não comercializa o tubo e a carcaça separado. No máximo você vai Só junto, conseguir, né? no máximo você vai conseguir a válvula separada e o sensor de temperatura separado. Tá. Mas, tipo, queriam falar do Gol aí, o cavalete e cano separado não tem. Não tem. E não vale a pena também, só troca, Não, trocar um lógico que aqui, não. Pega e troca ali tudo e resolveu, acabou, É bem né? isso. Aí entra naquela questão, Só né, que daí a posição que também, que tá, o posicionamento que o dono da oficina, o reparador também tem que assumir e mostrar isso Mostrar pro pro cliente. cliente, né? Tem mais valor. é que hoje em dia, as pessoas, igual a gente tá falando, né, são frustradas e as pessoas querem tudo fácil. Então o cara ele não quer ter o trabalho de ter que vender para o cliente uma solução. Ele quer fazer aquilo que o cliente chega e fala, ó, eu quero fazer isso. Aí eu gosto muito da frase do Steve Jobs, né? Ele fala, teu cliente ele não sabe o que ele quer até você mostrar o que ele precisa. Então assim, o teu cliente ele precisa de uma solução. Ele quer o mais barato porque às vezes ele não tem condição. Mas tu pegar e fazer assim o mais barato para ajudar o teu cliente, você tá assumindo Eu falo que o cliente trambolho. paga a gente pra ouvir o que precisa, não o que ele quer. Exatamente. Então, é isso. E aí entra também na questão da Iguaçu, né? A Iguaçu ela se posicionou diferente no mercado. Porque assim, vocês são, às vezes a gente é reconhecido, às vezes, mais caro, mais isso e tal. Mas a gente, igual eu falei assim, quando a gente traz toda a questão da experiência do cliente, a gente entrega algo além, tem que ter um valor agregado maior, né? Top. Então assim, quando eu falo de experiência do cliente, eu tenho um cuidado. A gente fala do onboard, né? Então, como que eu quero atrair o meu cliente? Quem é o cliente que eu quero atrair? Igual eu falo, tem muito cara que não é para ser meu cliente. E aí tem, dentro da experiência do cliente, tem Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. E aí todo mundo fala, Igor, o que é o sucesso do cliente para Iguaçu? Aí a gente fala, o dono do carro. Aí todo mundo fala, mas não é o reparador? Eu falei, não, o dono do carro. Aí eu tenho até uma experiência boa para exemplificar isso. Por que o dono do carro? Se você pega o meu produto, aplica no veículo do teu cliente e teu cliente sai satisfeito, a gente conseguiu o sucesso. Se você pega o meu produto, aplica no carro do cliente e o cliente fica insatisfeito, porventura deu alguma garantia, aí eu tenho um proprietário de um veículo insatisfeito, dono de uma oficina insatisfeito, um distribuidor insatisfeito. Então, o sucesso do meu Geralmente cliente a indústria está... só pensa só na oficina e no distribuidor, né? Não, É a gente foca no dono do tá veículo. certíssimo. Por sim. quê? Aí foi onde eu entendi a questão da garantia 1 ano. Aqui em Joinville, com um distribuidor específico, o vendedor que atende essa oficina me ligou e Igor, eu tô com um problema assim, 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 assim. Igual eu vou falar. A Iguaçu também acontece as falhas, mas é diferente o tratamento. O que a gente pode fazer? Eu falei, me passa o contato da oficina que eu vou atender. E aí nessa época eu ainda era assistente de vendas, né? E aí eu peguei, atendi o cara e falei assim, oi, tal, aqui é da Iguaçu, tal, você tá com defeito? Ele falou, não, eu montei um cabeçote, assim, 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 assim. Aí ele mandou os vídeos, mandou as notas e tudo mais, porque eu não tinha como vir até aqui no presente momento. E aí nisso, peguei e mandei, falei, manda a peça direto pra cá, a gente faz a avaliação. Pelo vídeo já deu pra ver que tinha defeito, tá? Mas eu falei, preciso da peça interna, bater a foto, vou fazer o laudo e me passa todas as despesas que você dele. Aí ele já falou, como assim? Eu falei, não, porque trocar peça... A peça deu defeito, trocar já é obrigação. A garantia é 100%. Teve guincho, toda vez que você vai mexer com arrefecimento, vai água e aditivo. Tua mão de obra pode mandar todas as notas e as despesas que serão reembolsáveis. Aí ele já... Foi uma nova experiência para ele, porque ele falou, eu só tô reclamando que... Eu falei, não, pode mandar. Aí chegou tudo interno, a gente analisou e sempre a gente faz um processo de garantia e tudo isso ficar arquivado. E aí a gente fez tudo isso. E fizemos o reembolso para ele. No valor lá, beleza. Só que sabe quando você liga pro cara e fala, o reembolso foi feito, tal. E tinha alguma situação que tinha ficado... Aí, sabe quando você sente que não... E eu falei, fulano, o que aconteceu? O que eu posso fazer além disso? Ele, não, Igor, o valor e a peça é o de menos pra ele. O problema é que o cliente nunca mais vai voltar. O dono do carro, ele não confia mais no meu serviço. E era um cliente meu de 12 anos. Ele falou pra mim que não confia no serviço. Porque eu cobrei 8 mil reais e fiz ele ficar com o carro 10 dias parados. Aí eu falei, me passa o contato do dono do carro. Aí eu liguei pro dono do carro. Me apresentei, aqui é o Igor da Iguaçu, assistência técnica, tal. Aí o cara, tá, e aí, tá. Eu falei, a mecânica tal, fulano de tal, passou seu contato, eu queria apresentar a seguinte proposta pra você.
dá uma nova oportunidade para ele. Por quê? A peça aconteceu isso. Em momento algum, ele falhou no procedimento dele. Quem falhou fomos nós como indústria. Ele te cobrou alguma coisa? Não, não cobrou nada. Eu falei, então, ele não cobrou nada, a gente restituiu ele porque é o correto, ele fez tudo 100% correto. Então eu peço que você possa dar uma nova oportunidade para ele, porque da mesma maneira que ele te atendeu com excelência durante 12 anos, dessa vez ele não falhou. Fomos nós como indústria que falhamos. Meu, a gente já desmontou o cara. Caralho. Aí o que Porra. aconteceu? E não liguei pro mecânico pra falar qual foi o feedback nem nada. Uns 3 meses depois eu tô lá, meu telefone toca. Esse cara me liga emocionado. Ou o cliente voltou e me contou, por que tu não me falou que tu falou com ele? Eu falei, não, tu achou que eu ia pegar o número dele pra quê? E ele tá aqui fazendo, obrigado. Então, aí foi onde a gente realmente percebeu que o nosso foco tem que ser Cara, no a dono. garantia, ela é, na grande maioria das vezes, ela é avassaladora, porque dá um desconforto, dá um descontentamento por parte da oficina, do cliente, de tudo. Só que saber conduzir essa situação é uma oportunidade de fidelizar ainda mais um cliente e resolver de fato o problema, sabe? Então não adianta ficar jogando com a barriga, empurrando um pro outro, tem que ser bater no peito e resolver. Eu sempre falo com os meninos na oficina lá, com todo mundo. Cara, deu um BO, primeiro a gente vai resolver. Depois a gente vai achar a bunda aí, se for o caso, mas primeiro a gente tem que resolver o problema do cliente. Essa é a opção. Conhece a Icro? Marca, Icro, É. sim. A Icro ela tem uma estratégia de não dar garantia, a ideia deles. Porque a ideia deles, eles começaram a perceber o quê? O foco deles lá hoje, né, de muitos anos, é regulador de tensão ali de alternador. E aí ele via que o cara que estava fazendo a aplicação, ele botava lá e às vezes o problema não era no regulador. E aí o cara já vinha pedindo garantia. Garantia, devolução. E eles falaram assim, pô, tá tendo um índice muito alto de garantia. Aí começaram a fazer o quê? Eles estruturaram uma equipe para dar totalmente o suporte. Quando o cara vem pedir alguma coisa, eles ensinam o cara a fazer os testes para ver se Pra tá batendo condenar aquela tudo, peça para certa. para condenar. Aí eles dão garantia. Mas eles nunca dão garantia já de cara assim, ah não, daqui a peça dá garantia. Não, eles não fazem isso de jeito nenhum mais. Aí eles falam assim que reduziram 90 e poucos por cento a garantia, porque eles botaram a equipe, o pessoal fica lá atendendo o WhatsApp e respondendo com foto, eu já fui lá várias vezes, eles ficam lá no WhatsApp, cara, vendo foto pra caramba, o pessoal manda e aí eles já, não, ó, faz tal teste, não sei o quê. E eles falam conforme o mecânico quer, que é no WhatsApp, rapidinho, uma foto, um vídeo e acabou. E aí eles trabalham essa estratégia. Mas a estratégia de vocês também é muito boa, cara. É muito boa mesmo, tá? Não é, assim, a gente tem um índice baixíssimo de garantia. Igual eu falo pra todo mundo. Falo, ó, todo mundo que é empresário sabe. Até quem não é, sabe. Porque a empresa, ela existe pra dar lucro. Ela tem que dar lucro. A empresa que não dá lucro, ela quebra. E eu falo pra todo mundo, a Iguaçu, ela dá um ano de garantia, não é porque ela é boazinha. É porque a gente se posicionou de uma maneira diferente no mercado, a gente quer entregar um valor a mais e a gente entende que isso tá dentro. A gente tem 0,24% de garantia. A gente é certificado ISO 9001 que permite até 5%. Só que aí também acontece isso, desse 0,24, vamos supor que sejam 100 produtos, 70 muitas vezes não tem defeito algum. Ou o defeito ele foi causado, o cara vai lá apertar, excede o torque e trinca a carcaça. O cara vai montar um sensor, vai lá, entorta pino, sabe? Então, tem essas questões. Mas a gente sempre procura ter a identificação do cliente, a gente liga, quando chega a garantia, ó, a gente identificou que essa peça nem foi montada. O que que aconteceu? Para o cara também entender que a peça, a questão da troca, da substituição da peça não é uma simples. Toda garantia que ela entra na Iguaçu, ela é analisada 100%. Ou uma vez, olha só o que aconteceu, até eu fui para o Iguaçu. Faz tempo isso aí, bastante tempo. Acho que eles recém tinham começado a fazer os combinados, por isso que eu perguntei o ano que foi isso aí. A gente tinha colocado uma carcaça num Fiesta. Zetec Rocan. Eu sabia que ele ia falar do Zetec. Cara, e deu alguns problemas desse cara aí, deu, né? Mas deixa eu falar, daí foi colocado, tá, não funcionou, depois botei outra, funcionou, beleza. E daí nessa ocasião tinha, uma Corema levou um cara, talvez fazia o que tu fazia, O João. lá na oficina pra conversar sobre isso aí. E eu peguei bem naquela semana, tinha esse problema da carcaça do Tec Rocan. Tá, conversamos ali, tá, beleza, levou, pá. E foi embora. Passou um tempo, pensei comigo, nunca mais, né, cara? Daí a gente tinha resolvido o problema e tal. Esse cara voltou na oficina com uma outra caixinha daí novinha assim e tal, com um combinado desse aí. Entregou pra mim e falou assim, ó, faz o teste aí que a gente fez alguns ajustes e tal. Deixou lá pra mim, usei
funcionou, depois de um tempo ele me ligou, me deixou o contato, eu liguei para ele, deu certo aqui e tal. O que eu quero dizer é a importância que deram para isso. Eu jamais achei que ia voltar, entendeu? Ele levou, tinha 2 carcaças num separado lá, que a Coreia pediu para separar, separei, mandei para eles e tal, tava lá. E depois ele veio com outra para me dar, para testar, ele deu lá, ficou ali, testei. Não, a gente Tem a tem esse importância cuidado. que dá nesse cuidado para resolver o problema, sabe? Top. Por isso que eu perguntei o ano. Agora falando sobre, vamos mudar um pouco o assunto, né? Sobre elétrico e híbrido, né? Que nem a Tover teve aí também e falaram sobre que o carro elétrico ele tem alguns que tem a bateria que é refrigerada ali a água e tal, e tem os sensores, tudo, né? Hoje Tem a Iguaçu fluido já separado. tá trabalhando em cima disso, assim, pensando pelo menos para o futuro. Ela fabrica hoje alguma coisa para híbrido elétrico? Já tem uma divisãozinha lá da engenharia pensando nisso. Mas assim, a questão é sensor de temperatura, né? A gente tem do Bolt, tem do Golf elétrico, do caminhão da Volkswagen Pô, já elétrico. já... Tem alguns modelos. São normalmente os híbridos e os elétricos, né? Vamos falar mais de elétrico, eles normalmente, os que são refrigerados, aí tem. Todos eles são refrigerados, mas aí tem a parte do impulsor, da bateria e da parte do ar-condicionado. Então são 3 sistemas independentes. O Bolt ele é assim. O Bolt ele possui 6 sensores de temperatura. O Chevrolet Bolt, sabe? E a gente tem o sensor Eu nem dele. conheci esse carro, eu conheci esse dia. Então, assim, são 6 sensores de temperatura. Ele usa 2 para cada sistema, né? Que eles são sistemas independentes. Aí a Iguaçu, ela enxerga assim, a gente tem que estar se atualizando no mercado, tem que trazer muito mais informação e tudo mais. Acho que como um todo, acho que o híbrido ele vai pegar muito bem. O elétrico tem que ser, eu acho que o Brasil ele precisa de uma estruturação melhor. Né? Então você pega, vê um monte de vídeo da galera indo viajar, chega lá, tem os carros aí que tá sendo vendido até, os BYD, aí tem lá, tem um posto de recarga e tal, ele recarrega até 80% da bateria em 1h30. E aí a pessoa foi viajar, deu autonomia, já tava em 60, tava chegando próximo ao posto, chegou lá, realmente tinha um ponto de recarga. Mas tinha um ponto de recarga e tinha 4 carros na fila para Cada carro carregar. 40 minutos? Não, uma hora e Uma hora e meia. meia? Cara, sai só no outro dia, né? Entende? Então, assim, e outra coisa, Não, tem umas gente. cargas rápidas aí de 40 minutos, coisa lá, então que fala. Não, aí. mas eu digo assim, esse daí que eles indicavam era Ah, tá, esse aí, entendi. esse ponto. Tem uns de 40 minutos. Mas a gente tá falando de parte de 6 carregamento. Meu Deus. Esperando para carregar. 6 horinhas esperando para carregar. 7h30, né? Porque 6 horas ela vai chegar para carregar. Aí Chegar vai o dele, colocar né? 1h30. Vai ter mais 1h30 dele. Só que aí falando de oficina, né? Como a gente roda a nível Brasil e a gente tava conversando até antes. Eu acho que precisa de uma estruturação muito grande para as oficinas para atender esses veículos. Eu acredito, né, que nós podemos ter muitos problemas gravíssimos com esses veículos se realmente não tomar a proporção correta. O que é a proporção correta? O cara ele tem que ter conhecimento, o cara vai ter que ter ferramental e para o cara mexer com esses carros ele vai ter que ter algum tipo de certificação. Né? Não é simplesmente, vou parar aqui, vou mexer e seja o que Deus quiser. Que hoje em dia a gente vê diversos carros rodando aí a nível Brasil que não deveriam estar rodando, né? Pelos famosos ajustes técnicos, né? Pelas gambiarras. Só que o veículo elétrico ele não vai admitir gambiarra. Não aceita, né? Não vai aceitar. E uma brincadeirinha, um fusível, um fio errado, pode levar a óbito o reparador. Então, se você for pegar todo o conceito técnico, toda a estruturação, o veículo elétrico ele entrou em curto-circuito. Ele tem que ficar em uma zona isolada. Ele tem que estar isolado, acho que ou é 150 ou é 200 metros de qualquer outro ponto. Aí você pega em São Paulo, como é que você vai fazer isso? Não dá. Uma bateria começa a pegar fogo. Não apaga? Jogar água não vai apagar. O carro ele começa a queimar inteiro e não tem o que Mas fazer. a gasolina também não apaga. Mas assim... Foi o que a gente falou, não, eu tô vendo, ele falou ali, deu... 60 litros de gasolina também não apaga. Não apaga? Não. Mas eu acho que a gente não tá... Acho que nós não ainda estamos preparados. Sim. Não, isso com certeza. O Brasil não tá preparado para carro Eu elétrico. acredito, eu sempre falei, né? Até acredito nele e ao pau uso urbano, assim. Fora isso... Os internos da cidade,
Não, o pessoal brinca, né? Aquela Igor, coisinha que tu vai ali de manhã, vai pra trabalhar, volta, leva o filho pro colégio, volta aqui e tal. O que funciona muito bem é o híbrido. O híbrido plug-in, eu acho, né? Exatamente, híbrido plug-in. Não um outro. Esse veio pra ficar, esse aí. Porque acho que o primeiro que eu andei foi uma Compass, híbrida plug-in. Pô, a autonomia dela diz lá 900 e poucos quilômetros lá com tanque, né? Pra viagem, né? Pô, Dentro vamos atrás, né? dentro da cidade é menor, né? não, mas vai bem. Mas o pessoal brinca, né, Igor? Imagina você, né, que roda Não, o pensa. Brasil com carro elétrico. Cada Não, pra vez mim pra não qual- atende. Mas, Cara, mas não ia tem funcionar como, né? muito bem o híbrido pra ti. Não, pra mim um Pô, híbrido ia muito bem. e até é bom, na verdade, né? Pra teste, pra tudo, né? Olha lá, vou até gravar isso aí e falar aí, ó, chefe. A gente pode Como pegar é que um é o teu híbrido chefe? pra mim. Alexandre. O Alexandre, compra um híbrido pra ele lá. De preferência, uma Compass top de linha lá pra ele. É, vamos colocar todos O os rapazinho- veículos Compass, né? O rapazinho merece. Aí, ó, boa. Ele precisa de um carro grande. Troca essa Spin, cara. O Spin parece carro de Roma. Não, não fala da espinha, a gente tem um Tormenta aí, não fala mal de GM. Formento, não quero nem Eu saber. marquei o formento Quero nem saber. de um cara com uma caneca da GM, assim, vazando óleo embaixo. Pô, vazou de novo. Aí ele voltou assim, pô, a BMW que vem com fralda, ninguém fala nada, né, cara? Ah, já mandaram pra mim de Peugeot e quando o cara pegava a caneca assim, começava a apagar, piscar as luzes, tudo. Toda a vida, cara. Que zoeira, né, cara? Peugeot é bom pra caralho. Oi, oficina, assim, o que que tu percebe que tá acontecendo, assim, no mundo da reparação? Eu acredito no seguinte, acho que tem dois mundos da reparação, né? Tem o pessoal que realmente não investiu e não vai investir na evolução. Tá fardado a se acabar E ficar... Aí daqui é a isso que eles pouquinho vai fechar as portinhas e vai tacar. Eu vejo hoje a oficina como uma das indústrias, né? Vamos falar como indústria, que mais busca conhecimento técnico, capacitação e mais faz investimento para isso. Investimento em curso, equipamento. Então, essas oficinas que realmente estão nessa outra pegada, elas irão colher frutos muito bons. Porque, igual a gente estava falando recentemente, a frota ela deu uma renovada, né? Se olhar, tem muito veículo novo aí rodando. Então, daqui a pouco, eles saem dos períodos de garantia e muitos hoje, proprietários, nem saem da concessionária nem volta para fazer revisão. Mas hoje os veículos eles pedem um monte de coisa, um monte de equipamento, um monte de atualização que você tem que ter conhecimento e ter equipamento para você conseguir atender. Então, acredito que tem esses dois mundos hoje. Uma coisa que eu vejo, igual você falou, hoje as oficinas elas fazem muito mais revisões. Antigamente, troca uma pastilha e um disco. Não, vou fazer uma revisão no sistema de frenagem. Vou fazer uma revisão no sistema de arrefecimento. Então é trocar válvula, bomba d'água, as mangueiras que já estão comprometidas, fazer uma limpeza no sistema, né? Então hoje eu acho que está mais propício, através do conhecimento, às revisões. Entendeu? Então acho que são essas duas Esses realidades. carros que estão vindo aí cada vez mais exigem a manutenção preventiva e um cuidado extra. Sim, Cada vez mais, até conversei com meu sogro semana passada sobre isso ainda. Ele estava conversando sobre carro, enfim. E ele é aquele cara assim que ele faz manutenção, mas quando precisa, assim, quando bate na porta, assim, e aí faz. E ele. Faz reparação só, ele só repara o negócio. Faz só a reparação. E aí a gente tava conversando, e isso é uma coisa bem verdade, assim, cada vez mais os carros estão tendo a necessidade da preventiva, de alguns cuidados antes do quebrar, entende? Mas aí igual eu falo também, acho que quanto a isso também até vendedor de autopeças, de distribuição, ele tem que tomar um certo cuidado, por quê? Hoje a gente tem os óleos de correia banhada a óleo, as correias banhadas a óleo. Então um vendedor de autopeças, se ele também não tiver esse tipo de conhecimento, ele vai começar a empurrar produto errado. Aí você pega um reparador que também não tem essa informação ou não... E não tem porque não buscou, né? Porque hoje informação, se você quer, você encontra. Então, tem esses dois mercados. Então, eu falo assim, até o pessoal do balcão, ele tem que investir em conhecimento, ele tem que saber do que ele está falando, para ele ter uma conversa equivalente com o reparador. Ó, esse óleo atende isso, esse óleo atende isso, esse óleo atende isso. E a questão da preventiva, né? Eu falo pro Formento que eu não gosto de GM. Eu rodo com a Spin, que é da empresa, e eu tenho um Cobalt. Né? Eu falo, pô, você não gosta. E o Cobalt tem 40 mil quilômetros. Recentemente fiz uma revisão nele que... E é um carro de garagem. Fiz uma revisão, gastei 7 mil nele.
Mas é um carro de garagem, ele tem 40 mil quilômetros, 2018, não roda quase. Só que eu nunca gosto de ouvir um barulho no carro. Nada. 40 mil quilômetros, já fiz a troca do fluido de transmissão, revisão do sistema de arrefecimento, fiz tudo. Aí uma coisa agora começou a me incomodar, o freio pra mim não tá tão legal. Aí agora vai pro freio. O cara que me atende em São Paulo lá, aí falou, não, cara, eu vi, eu testei, tu rodou quanto? Eu falei, 1000 quilômetros e tal. Ele não precisa. Eu falei, não, mas faz. Vamos fazer. Pode fazer. Né? Então, normalmente os carros que eu pego, quando eu vou vender, sempre eu vendo pra zero. algum amigo, alguma coisa. Eu tinha um City, até um engenheiro lá da Iguaçu que comprou. Do dia que eu comprei até o dia que eu vendi, ele todo dia. Não, me vende. Porque eu também era antes fanático pela estética, né? Então, chegava final de semana, ficava o dia alisando o carro e tal. E agora não faz nada. Agora não tem mais tempo, né? Então, Deixa que fica faz, um pouco vamos mais... girar a economia. Isso tem tempo, tu quer gastar com outra coisa. É, né? não, é porque assim, agora, às vezes eu passo 15, 20 dias, Você aí eu parou, tenho né? meu... Você parou, né, safadão? Daí que tá só... Não. voando Aí, baixo. chega final de semana, a Vai gente ficar tá... vermelho. Chega final de semana, a gente tá lá. Aí tem um filho, né? Que eu vejo meu filho no final de semana. Não vou pegar o moleque e passar o dia lá na garagem limpando e tal. Apesar que ele já ama carro. Eu brinco, né? Se eu Quantos anos eu ele gosto tem? de correr. 1 ano e 6 meses. Ah. E aí eu gosto de correr, né? A spin não dá, né, Gui? Mas assim, se deixar, eu vou embora. E aí eu brinco, né? Que ele só fica feliz no carro quando o pai tá correndo. Porque, ó, é sério, a gente tá na estrada, tá andando, tá dando um rolê. Parou no semáforo, já começa a fechar a cara, começa a incomodar. E tá na estrada, pode acelerar. E adora segurar um volante desde sempre. Aí eu brinquei, né? Meu projeto é criar um motorista aí, porque quando a gente tiver uns 15, 18 anos, eu posso sair com ele, tomar um e boto ele pra dirigir. Boa. Finalizamos? Finalizando. Igor, agradecer a oportunidade aí, Eu que nesta agradeço. manhã maravilhosa de sol, porque graças a Deus deu um solzinho, né, cara? Porque tava feio o negócio, né? Tá. Tava muita chuva, né? Obrigado aí, parabéns pela jornada e tenho certeza que é só o começo aí Com certeza. do caminho na Iguaçu. É, muitas Quer coisas virão. Quer se despedir aí também? Por onde? Aqui? Tanto faz, Tanto faz. pode escolher. Qualquer uma. Só aquela lá que é pior porque Ah, é eu lá virasse, de... né? Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade a vocês. Acho que é muito importante a gente ter esse bate-papo, agradecer a todos. E é justamente isso, é correr atrás dos seus objetivos, ter metas muito bem definidas e fazer até acontecer. É isso aí, cara. Eu agradeço tua presença aqui, né? Foi uma indicação do Formento. É, Do Tormento, que nem Tormento, isso. O Formento, ele fica debochando tua cara aí, mas Não, o ele te ama, cara. Não, eu amo ele é um cara Mas assim, cara, queria agradecer. Foi a primeira vez que eu também te vi pessoalmente aí. Tu é um cara excepcional também, a gente já chegou aqui já na zoeira, né? Já brincando. E é isso, cara. Até mais, pessoal. Sigam aí o OficinaCast, o @ Programa pra Oficina. Qual que tem que seguir o teu, da Iguaçu? Segue o da Iguaçu, porque o meu é fechadinho lá, porque senão vocês me incomodam. Segue o da Iguaçu ali, segue aí o Diego. @Diego Bensor. E é isso aí, pessoal. Valeu, Tudo de obrigado. bom. Um abraço, até mais.